Queridos amigos, que a paz de Jesus ilumine os nossos pensamentos nesta manhã, em que juntos formamos uma vibração de amor, para que todos nós possamos compreender o valor da fé, da prece, e que todos nós sejamos profundamente amparados pela misericórdia do nosso Mestre Jesus. Convido a todos a deixar um pouco as suas coisas materiais, seus pensamentos, para que possamos sentir e compreender a grandeza do Evangelho. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim, o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dando que o que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz mediana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconiza alguém a fé cega sobre um ponto de crença. É confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. Não é à fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso tapa os ouvidos. As provas, no entanto, chovem ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns há descaso, da de outro temor, de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria há orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatária. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, com a educação feitas, as segundas tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Pai amantíssimo, Senhor, eis-nos aqui, reunidos em seu nome,
para rogar a proteção amiga bendita para todos nós, construindo na nossa intimidade esse tesouro divino que é a fé. Mestre, fortalecei-nos e dê para todos nós a clareza desse entendimento que o Evangelho promana, a fim de que possamos consolidar em nossa mente toda essa verdade de forma inteligente, lúcida e amorosa. Que haja expansão, Senhor, de nossas vibrações e que nesse horário juntos possamos formar um foco de luz em direção de todos aqueles que necessitam. Que a paz e a alegria se faça constante em nossa vida, rogando a Jesus que ampare todos os nossos irmãos que se encontram em dor de toda forma. Assim, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pedindo a bondade excelsa de nossos benfeitores espirituais, que possam nos auxiliar hoje e sempre. Meus queridos irmãos, este capítulo é um item que nos chama à razão, que nos convida a compreender o que seja a nossa construção, para que nós possamos sentir dentro de nós a força da fé religiosa. A fé religiosa é a condição da fé inabalável. E do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem várias religiões. Nós sabemos que a fé deve ser raciocinada para que ela não se torne cega. E a fé cega é aquela que aceita tudo sem verificação. E muitas vezes nós acreditamos sem saber por que estamos acreditando. E muitas vezes também, cada passo que nós damos para evidenciar a fé, nós podemos cair também numa coisa que é muito difícil, que é o fanatismo. Portanto, nós precisamos ver que o fanatismo ele se desmorona diante de qualquer situação real, diante de qualquer fato que nós estamos vivendo. E o progresso, ele vem de forma sistemática, que todos nós um dia compreenderemos o valor do progresso em nossa vida. E nós precisamos ver que a verdade, ela deve sustentar os nossos pensamentos, consolidando em nós, junto à inteligência e à razão, para que a nossa fé, ela seja uma fé inteligente, racional, para que eu possa, acima de tudo, ver que cada um de nós, em cada religião, nós não podemos achar que a verdade é aquilo que nós preconizamos. Porque quando nós preconizamos uma fé cega, é melhor que a gente reflita. Porque a fé cega, ela é um ponto de crença. E muitas vezes ela se torna impotente para demonstrar os fatos reais da vida. A fé, ela não se prescreve, muito pelo contrário, ela acrescenta em nós valores imprescindíveis. Então, sem dúvida, a fé não se prescreve e nem impõe a qualquer um de nós. A fé é uma construção moral que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos tomando conhecimento. E é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre ele reporta para todos nós o prodígio da fé. Porque a fé é um patrimônio sublime de todos aqueles ou de todos nós que a procuramos. E muitas vezes nós já escutamos: a tua fé te salvou. Doentes do corpo, da alma, depois do seu alívio, depois da sua cura, muitas vezes eles sentem agraciados pela misericórdia de Deus. É que a vontade e a confiança do homem, eles são sempre muito poderosas para o desenvolvimento da iluminação da nossa vida. A vontade e a confiança que o Espírito promana
ela sustenta um pensamento. Então, nós precisamos olhar quando nós estamos descrentes da ação de todos os remédios. O primeiro é trabalhar contra a própria segurança. Nós precisamos estarmos firmes. As almas vazias reclamam o quinhão da felicidade que o mundo poderia lhes oferecer. Mas nós sabemos que Jesus, que pode tudo, ele nos ensinou que a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia remover as nossas dificuldades. Não almejemos, meus irmãos, no sentido maior, o sentido integral que é a felicidade que nós ambicionamos, sem o concurso da fé, sem a modificação do nosso pensamento, jamais vamos adquiri-la. Porque a fé, ela é consistente, ela vem de um conhecimento que vai consolidando em nós um direcionamento. Então, muitas vezes, quando estamos em prova, nós buscamos este ou aquele recurso, mas nós precisamos entender que é preciso que nós possamos modificar o nosso orgulho e muitas vezes negamos a presença dos espíritos superiores para que possam nos ajudar, mas nós somos tão orgulhosos, tão vaidosos que nós não admitimos. Então, é preciso que a nossa fé nos ilumine a nossa casa mental. É preciso que nós saibamos compreender que nós não podemos ser incrédulos diante de qualquer situação que nós estamos vivendo. A fé, ela sai de dentro de nós. A fé é um manancial de amor que necessita de uma base sólida que vem da inteligência, para que a inteligência possa trazer para todos nós uma reflexão que remove as nossas dúvidas e as nossas dificuldades. É preciso que a gente veja que Jesus é a fonte operante para todos nós. É Ele que nos trouxe essa confiança, especialmente na vida futura. E nós precisamos ver que aqueles que estiveram com Ele, como Simão Pedro, como outros, o apóstolo Paulo, nós vimos que todos eles tiveram fé a ponto de remover as suas lutas com confiança e com serenidade. Nós precisamos ver e sentir sempre que o cristianismo ou o espiritismo redivivo é a fonte bendita de restauração de nossos sentimentos, de nossa alma, para que a gente possa sentir a grandeza deste trabalho que nos transforma, que nos auxilia, para que nós possamos perceber quanto somos amados. E nós não podemos viver de uma crença superficial. A doutrina espírita, ela solidifica a sua fé na base sólida que é a inteligência, convidando-nos a crer, para que a gente possa crer, consolidar, e não basta apenas falar, é preciso sentir o processo da compreensão dentro de nós. Muitos têm uma fé cega, que já não é mais desse tempo, não faz parte deste século, porque nós avançamos, tanto assim que precisamos muito da fé para remover as nossas lutas e compreender as nossas dores. E é por isso que todos nós, muitas vezes, lançamos mão daquilo que nós temos dentro de nós. A fé raciocinada, ela pode se apoiar nos fatos da lógica e ela não deixa nenhuma obscuridade. Então, nós passamos a crer com mais certeza, com mais convicção. E ninguém tem a certeza daquilo que não compreendeu. Por isso é preciso que a gente convide os nossos irmãos a refletir, a sentir, para que nós possamos dizer que a fé é inabalável
só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa fé é a fé que estrutura em nós a confiança, é ela que vai nos dar a clareza dos ensinamentos do Espiritismo para que nós possamos triunfar diante da incredulidade de tantos, sempre de uma forma amorosa, interessada, porque a fé, meus irmãos, ela é mãe da esperança, é mãe da caridade, e é na fé que nós vamos desvencilhando daqueles dogmas, rituais externos, dessa fé cega que tudo aceita. Não, nós não podemos mais pensar assim. A fé, ela é esse estandarte que nos sustenta, que nos auxilia a permanecermos de pé diante das nossas lutas e diante das nossas dificuldades. E já a fé cega é aquela que muitas vezes nós ficamos de forma ansiosa, esperando que sempre alguém faça por nós. Então, meus amigos, nós estamos num momento muito complicado para todos nós, se não tivermos o reconhecimento do valor da doutrina espírita em nossa vida. Sejamos espíritas verdadeiros, sejamos esclarecidos, não aceitando essa ou aquela argumentação, sem que venha dar para todos nós a segurança e que nos promove esse estado de um fervor de fidelidade ao Cristo. Ninguém conseguirá alcançar o que quiser sem observar o conjunto das nossas obrigações necessárias diante daquilo que o Evangelho vem nos ensinar. Portanto, a fé, ela é uma construção que vem ao longo do tempo, mas nós precisamos ver que ela é uma condição inabalável para que nós possamos avançar, para que nós possamos compreender o valor de tudo aquilo que o Mestre Jesus tem a nos ensinar. A gente pode analisar a questão dos discípulos e aqueles outros que tiveram a fé e seguiram Jesus, como a nossa querida Maria Magdala, que nos deu tanto exemplo da confiança dos ensinamentos que o Cristo veio nos dar, veio nos ensinar. Então, nós temos que entender que a fé não é construída com palavras brilhantes. Nós temos que sentir dentro de nós a confiança e corresponder espontaneamente com tudo aquilo que a vida nos oferece, para que a gente possa se tornar verdadeiramente um discípulo fiel aos ensinamentos de Jesus. Quando você estiver na incerteza, na insegurança, ore, peça a Jesus que te dê força para que estruture dentro de você toda a linhagem do seu pensamento com lógica, porque a lógica é necessária. Então, nós não podemos chorar ou improvisar estátuas para que a gente possa ali deixar as nossas oferendas ou as nossas rogativas. É preciso que todos nós que estamos sob a tutela de Jesus possamos pensar que o Evangelho a ninguém engana, porque os seus ensinamentos são a própria verdade que vai colocar dentro de nós a centelha divina, para que a gente possa perceber que toda essa lei, que são as leis divinas, nós temos que identificar com ela para que a gente possa erguer dentro de nós esse cabedal de amor que a fé nos oferece. E deixo aqui aquela recomendação de Eurípides, naquele desdobramento, quando ele perguntou a Jesus se ele chorava por aqueles que não conheciam o seu evangelho. E Jesus, então, afirma
que ele chorava por aqueles que conheciam e não vivenciavam. Então, reflitamos nisso, meus queridos amigos, e que a paz augusta do nosso Mestre possa reorganizar os nossos pensamentos, a fim de que possamos aprender a amar e a servir. E nesta hora, com confiança, estabelecendo a nossa fé nos ensinamentos de Jesus, na misericórdia dos nossos benfeitores, pedimos a eles que nos ajudem com passe. Fortaleça-nos, Senhor, que os benfeitores amigos possam trazer da natureza, do recurso divino, do laboratório divino, tudo aquilo que nós necessitamos. Que a nossa água seja fluidificada e que os nossos pensamentos estejam em harmonia nesta hora, com confiança e com alegria. Muito obrigado, Jesus, por todas as bênçãos e as lições que tem nos ensinado. Que a doce paz esteja no coração de todos nós. Abraço amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados pela vibração de Jesus. Que assim seja.